sólido para o líquido. Só que aqui ele fala que tem o quê? Uma diferença de volume, né? Quando você parte de um estado para o outro. Essa parte ele não cobra muito, não. Ele só fala o quê? Da descontinuidade da função por conta dessa reta que faz assim, ó, a diferença do volume. Aí aqui ele está dando o exemplo da água, certo? Transições de fase, unicomponente. Ele nem cobra água na prova dele, né? Mas é isso. Ele só falou da energia livre ali e da diferença de volume. Porque na água acontece uma contração quando ocorre a solidificação, né? Então, por isso que ele bota esse ΔV aí. Tá, então vou Aí, vamos passar lá. esse. Pode passar. Isso não é muito relevante, não. Ih, eu acho que. Ah, tá. Que eu tô gravando? Tá tranquilo. Aí ele fala, né, a transição do sólido para o líquido, ele chama de TM, que é a temperatura de melt, né? Seria a temperatura de que a água se dissolve, o gelo se dissolve em água, né? Ele chama de melt por causa do inglês, só isso. Aí de líquido para vapor, temperatura de ebulição. Aí aqui, no polímero, já o negócio é um pouco diferente. Ele só começa falando da água para poder lhe mostrar que há uma diferença da água para os polímeros, assim. Já tem o estado vítreo, que seria o estado amorfo ou semicristalino, e aí você tem um ATG, e você passa para o estado borrachoso, e depois você tem a temperatura de melt, que seria a temperatura que os, os semicristais do polímero, eles acabam se dissolvendo, digamos assim, e aí acaba ficando líquido. Então, a gente tem duas temperaturas. Uma que é para separar as cadeias que estão amorfas, sem estar organizada, que é a TG, certo? E aí, passou a TG, os semicristais poliméricos, eles ainda continuam unidos. E aí você tem outra temperatura, que é a ATM, que é a temperatura de melt, que você vai dissolver, ou vai, entre aspas, liquefazer esses semicristais. Então a gente acaba tendo o quê? Como se fosse duas temperaturas. A água a gente só tem uma, né? Que é o sólido direto para o líquido. Aqui não, a gente tem o vítreo para o borrachoso. O estado borrachoso ele já tem uma característica o quê? Um pouco mais flexível, certo? Uhum. E o estado líquido, as cadeias já estão totalmente desprendidas uma da outra. Quando eu digo desprendidas, significa que as forças de Van der Waals não estão sendo fortes o suficiente para manter essas cadeias unidas de alguma maneira. Entendeu? Uhum. Porque a temperatura de transição vítrea, você tira a parte dessas. Você como se tivesse tendo mais energia no sistema do que as ligações de London, que são as de Van der Waals, têm para poder manter essa parte amorfa conectada, ok? A parte Uhum. amorfa é aquela tipo um macarrão bagunçado e a parte semicristalina seria como se fosse um macarrão unido, sabe? Quando a gente compra ele, que ele vem todo alinhadinho, Aham. aquilo ali seria a parte cristalina do polímero, Mas isso ok? significa o quê? Oi? Esse emaranhado de. São cadeias, né? São Significa o quê? cadeias emaranhadas. O que acontece? Pensa comigo, pensa no macarrão, quando você olha na panela todo misturado. É como se cada fio de macarrão fosse uma cadeia polimérica. Como as cadeias são muito longas, o que acontece? Elas acabam se entortando e se emaranhando uma nas outras. Que a gente está falando de uma cadeia assim de 4 carbonos. Tá conseguindo me ver? Não, porque eu tô passando um slide. Ah, tá. Aí vamos. Acho que é isso, né? Passa do vidro para borracha. Aí tem uma diferença aqui no volume, certo? Por quê? Pensa comigo. Vamos lá. Tô no estado vítreo, né? As minhas cadeias não estão se movimentando ali. Estão paradas, né? Aí eu passo para o estado borrachoso. Eu já começo a ter o quê? Uma movimentação dessas cadeias da parte amorfa. Porque elas não estão mais conectadas por London, né? Porque já se aumentou a temperatura.
você desfez essas ligações de London, mas os cristais ainda continuam conectados, né? Os cristais dentro do polímero continuam conectados. As cadeias continuam interligadas. Aí depois você aquece mais um pouco, aí você consegue fornecer energia suficiente para essas cadeias que estão organizadas em cristais se desprendam e aí você transforma em líquido. Tá ok? Tá, entendi. Tá conseguindo entender? Aham. Aí vamos lá. Pode passar. Aí a gente tem o quê? Um esqueminha, né? Mostrando que passa do estado vítreo para o borrachoso. Aí vamos na ordem, né? O vítreo, se você fazer um tratamento de envelhecimento, ele vai para o cristalino. O líquido, ele vai para o vítreo. Quando você aumenta o quê? A massa molar. Ou seja, quanto maior a massa molar, é mais difícil você transformar esse polímero em líquido. Por quê? Você vai ter cadeias muito grandes, muito emaranhadas, ou seja, muitas ligações de Van der Waals atuando ali entre essas cadeias, conectando aos, né? E aí você vai precisar de mais energia para você conseguir desprender uma da outra. Pensa assim, um cabelo comprido é muito mais trabalhoso de penteado que um cabelo curto, concorda? Uhum. Porque o tamanho do fio emaranhado ali, o meu, inclusive, tá assim, ó. Aqui, ó, a dificuldade. Entendeu? Pensa sempre assim. Então, à medida que o comprimento da cadeia aumenta, você vai precisar de mais energia para você conseguir vencer essas ligações de Van der Waals que estão atuando ali. Ok? Tá. Aí, beleza. Aí a gente tem o quê? O esticamento. Digamos que eu tenho uma borracha, né? Eu fui lá, fiz um ensaio de tração na borracha. O que acontece? Essas cadeias, você concorda comigo, quando eu estou fazendo uma tração, elas estão sendo esticadas de alguma forma? Mesmo que elas estejam emaranhadas, você começa a esticar aqui, ó. Algumas delas começam a se alinhando. Esse alinhamento que ocorre durante a tração vai promover o processo de cristalização. Porque o processo de cristalização, você não precisa que as cadeias estejam razoavelmente paralelas para poder se conectarem. Quando você faz essa tração, você força a cadeia a se esticar e, consequentemente, elas vão se conectar dessa forma mais alinhada, formando um cristal. Ok? Uhum. Então, pensa sempre nisso. O borrachoso, se você esticar, ele pode se tornar semicristalino. Aí você vai falar, mas só existe polímero semicristalino? Só existe polímero semicristalino. Porque as cadeias são tão longas que você não consegue manter uma organização cristalina em longo alcance. Você só consegue manter pequenos trechinhos organizados numa massa toda desorganizada em volta. Ok? Interessante. Interessante. Caótico, né? Tem imagem disso aqui. Polímero semicristalino. Imagem. Parece um grande macarrão com uns pedacinhos arrumadinhos, sabe? Essa é a verdade. Ó, vou te mandar essa imagem aqui. Copiar a imagem. Vou te mandar no WhatsApp que é mais fácil. Ó, opa. Ó. Gente, o meu computador está assim, uma vontade de trabalhar. Eu posso te passar. Ah, não, agora foi. Quando eu desisto, ele funciona. Ó, te passei no WhatsApp, não sei se está dando para você ver. Eu vou agora. Tá vendo que tem uns pedacinhos organizados e uns pedaços completamente bagunçados, assim, tipo um macarrão. Tá. É isso que é o polímero semicristalino, ok? Tá. Então vamos lá. Aí não, peraí, deixa eu dar uma lidinha. A diferença entre os estados de transição está associada à restrição dos graus de liberdade translacionais, rotacionais e vibracionais. Pensa comigo. Você tem a cadeia polimérica, certo? Ó, assim, 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 certo? Uhum. O que acontece? Quando você aquece esse polímero, gente, tá um monte de e-mail aleatório mandando aqui. Quando você aquece esse polímero, você fornece energia o suficiente para você promover tanto os movimentos de translação, a cadeia se movimentando,
Quanto o movimento de rotação dessas cadeias, porque tem um carbono aqui, aí tem uma ligação, o outro carbono está aqui, correto? Imaginário, carbono. E aí, o que acontece? Você tem um ângulo aqui de 109 graus, certo? E aí você tem um movimento aqui de rotação desse carbono em torno desse ângulo aqui. Eles conseguem, são cadeias que conseguem se mover, certo? Então é como se fosse um macarrão em segmentos que eles vão se movendo assim, entendeu? Além do movimento dele transladar, percorrer ali a massa, ele vai se movimentando, ele vai girando esses ângulos, quase como se fosse uma cobra, entendeu? Pensa numa cobra assim andando. É tipo isso, a cadeia polimérica. Eles até têm chamam de movimento de réptil, alguma coisa assim. Ó, grau de liberdade, né, está associado aí a esse movimento translacional, rotacional e vibracional, porque as ligações elas vibram. Então, ela está vibrando, girando e andando ao mesmo tempo. Entendeu? Então, à medida que você vai fornecendo energia, você vai permitindo que essa cadeia tenha maior grau de liberdade, ou seja, se movimente dessas diferentes formas. Aí vamos lá. Aí eles falam transições de primeira ordem, que seria a temperatura de cristalização, a temperatura de fusão, nas quais um polímero semicristalino se forma um TC ou funde os cristais que formam a fase cristalina. Então, de primeira ordem, né? Ou seja, cristalização. Sempre lembra assim, primeira ordem, cristalização. Opa, tudo bem? Aí, transição de segunda ordem está associada ao quê? Ao movimento que a cadeia, que os grupos da cadeia fazem em torno do carbono. Esses grupos, eles podem estar posicionados de forma mais energética, ou seja, mais desfavorável, ou menos energética. O que vai... Opa, tá tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom. O que vai reger essa diferença de energia é o quê? A forma que os grupamentos estão organizados. Porque numa cadeia polimérica, os grupamentos eles tendem a estar organizados de forma mais afastada uma do outro. Lembra aquele exemplo lá em Química 1, do exemplo do balão, que as nuvens eletrônicas elas tendem a estar o mais afastadas possíveis. Sim. A mesma coisa acontece para os grupos, porque os elétrons de uma ligação, eles não têm afinidade nenhuma com os elétrons da outra, então eles tendem a se repelir. Então as ligações, elas tendem a se repelir. Então a forma, aqui se você olhar, o do meio aqui, ó, que os grupamentos mais volumosos, que estão mais afastados, um em cima e outro embaixo, é a forma mais favorável energeticamente, ou seja, está tendo menos distorção angular, porque um está em um lado, outro está no outro. Então, é zero a interação deles, ok? Quando você, no primeiro caso aqui, você está vendo que os grupamentos, acho que é CH3 e CH3, que estão quase na mesma reta. Se você girar essa molécula, que a gente está vendo ela como se estivesse de frente, né? Se um grupo aqui e outro grupo aqui atrás. Se você girar essa cadeia, você vai ver que eles estão assim, concorda? Peraí. Tá conseguindo captar? Eles estão como? Se eles girarem? Ó, você concorda comigo que na imagem ali é como se a molécula a gente estivesse vendo ela de frente? Para frente de um trem, assim? Aí tem um grupamento CH3 aqui atrás e o outro aqui na frente, concorda? Se eu girar isso daqui, eu tenho o quê? Eles do mesmo lado. Então, eles tendem a fazer o quê? A distorcer esse ângulo para se afastarem. E isso acaba aumentando a energia do sistema. Porque não é confortável. Digamos que você sentou do lado de uma pessoa que você odeia no ônibus. Você concorda que você vai ficar ali tensa, incomodada a viagem inteira? É como se fosse isso. Os grupamentos, as ligações, elas não tendem a ficar próximas uma da outra. Porque aqui é elétron, carga negativa. Aqui é elétron, carga negativa. Então, eles tendem a se repelir. Então, a forma que permite eles estarem mais distantes um do outro é a que vai fazer com que o sistema tenha menos energia possível. É a que está mais confortável, entre aspas, sabe? Porque evita essa repulsão aí. Ó, vamos lá.
Temperatura na qual o segmento de cadeia principal em forma coordenada ganha mobilidade conformacional. O Sanches adora isso, mobilidade conformacional. Por quê? Cada configuração dessa que está aqui na tela, gente, eu estou apontando aqui na tela uma coisa que você está vendo. Cada uma dessas 5 aqui é uma conformação, ou seja, é um jeito de dispor esses grupamentos nessa molécula, certo? É como se fosse uma configuração, ele chama de conformação, certo? Então, essa mobilidade conformacional faz com que o polímero passe do estado vítreo, que é o frágil, borrachoso, no caso, os polímeros amorfos ou coraços, no caso, os polímeros semicristalinos. A diminuição mais... Deixa eu só dar uma lidinha para eu entender o que ele está querendo dizer. A diminuição mais acentuada da temperatura restringe ao máximo o movimento conformacional, impedindo o movimento do segmento de cadeia. A conformação estão separados por barreiras de energia rotacional. O que acontece? Digamos que o polímero esteja numa temperatura muito baixa e essas cadeias não conseguem se mover, porque a temperatura está tão baixa que não tem energia suficiente para fazer essa movimentação. À medida que você fornece alguma energia, o que essa molécula vai fazer? Pô, agora que eu estou com energia suficiente, eu vou mudar minha conformação de forma que os meus grupamentos fiquem mais afastados e eu tenha menos energia nesse sistema. Entendeu? Então, um certo aumento da temperatura faz com que o seu sistema vá para uma conformação energeticamente favorável. Certo? Tá conseguindo pegar? Tá conseguindo pegar? Aí, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se tem uma palavra-chave para poder a gente comentar. O negócio é a palavra-chave na hora da prova. Ó, a diminuição mais acentuada da temperatura restringe ao máximo o movimento conformacional. Foi o que eu falei. Baixa energia, não consegue se mover, impedindo a movimentação dos segmentos de cadeia. Eles chamam de segmentos de cadeia porque são os trechos da cadeia, ok? Se você não consegue mover esses trechos, você acaba ficando meio que parado numa configuração que não é a mais favorável. Então, impedindo o movimento dos segmentos de cadeia, as conformações estão separadas por barreira de energia rotacional. Certo? À medida que você fornece energia, você consegue rotacionar. Ao descer a energia, os câmbios se tornam mais lentos e as cadeias perdem a sua flexibilidade até atingir um estado de congelamento das mudanças conformacionais. Então, fornecer energia favorece o movimento conformacional. Deu possibilidade da cadeia mudar a sua conformação para uma energeticamente mais favorável, ela vai fazer isso. É a mesma coisa que falar assim, olha, vamos brincar de status, você senta do lado de quem você odeia, obrigada. Você tá brincando de status, não tem como sair dali. Aí acabou o status, a primeira coisa que você vai fazer, você vai sair daquele lugar e falar assim, não quero mais ficar ali, não está confortável, entendeu? É mais ou menos isso que funciona dentro da cadeia, entendeu? Ela só tá naquela configuração porque ela meio que tá congelada ali, porque ela não tem energia para se movimentar, ok? Então vamos seguindo. Aí ele chama de TG ali, né? A temperatura de transição vítrea. Então, a temperatura de transição vítrea, só para fazer um apanhado, é a temperatura que permite esses movimentos conformacionais. Ok? Transição vítrea permite essa movimentação. Abaixo da transição dessa temperatura, a cadeia é como se estivesse congelada. Ok? Tá, entendi. Ele diz que é movimento conformacional. Mobilidade. Alguma coisa assim. Mobilidade conformacional. Isso aí. Ó, temperaturas de transição. TG, TC, TM. Aí aqui tem o estado semicristalino. Chegou a temperatura de TG, ó, faixa de transição vítrea. E aí você tem o aumento da temperatura, continua aumentando. Você tem a TM, que é o quê? A temperatura de fusão dos trechos cristalinos que estão ali dentro. Eles chamam de fase cristalina, né? Ou domínios cristalinos. São tipo as regiões cristalinas que dessa vez vão se fundir, ok? Então é como se fosse uma fusão em 2 etapas. Primeiro você funde a parte amorfa, que exige menos energia, né? E depois você funde a parte
semicristalino, ou a parte cristalina, né? O polímero é semicristalino, porque ele tem partes cristalinas e parte não, mas aí você tem partes amorfas, partes cristalinas, ok? Tá. Aí vamos nós. A fase de fusão e cristalização de um polímero semicristalino. TG, TC, fase de cristalização. Ah, ele só faz o caminho direto e o caminho inverso. Normalmente eles colocam uma faixa de temperatura. Em vez de ser uma temperatura X, é dentro de uma faixa ali. Ok? Canaverolo. Tem até o PDF dele aqui, que bonito. Aí vamos lá. Aí ele fala o quê? De volume. À medida que esse volume específico ele varia com a temperatura TG ocorre um salto do derivado do volume. Ok. Coeficiente de dilação cúbica. O que acontece? Quando você está... Vamos no exemplo da estátua, assim, para poder ficar uma coisa mais normal, né? Quando você está ali paradinha, você concorda que você consegue... Se você falar assim, Lisandro, você vai ter que encher essa sala. O que você vai falar para as pessoas? Meu filho, fica paradinho aqui que vai ter outra pessoa do seu lado. Certo? Tá. Agora, se você fala assim, as pessoas têm que estar andando, você não vai conseguir colocar tanta gente nessa sala, porque você precisa de um espaço para essa mobilidade acontecer. Certo? Essa você não show. Ó, voltei do Rock in Rio, tô com isso na cabeça. Você tá ali, ó, de frente pro palco mundo. Você não consegue ir ao banheiro, porque tá todo mundo parado, então você tá zero mobilidade. Ali, minha filha, é estado vítreo, não tem mobilidade nenhuma. Certo? Então, o que acontece? Quando você vai aumentando a temperatura, você permite que as cadeias tenham maior mobilidade. Rotacional, transacional, vibracional, certo? Certo. Então, essa movimentação, ela já vai promover um afastamento das cadeias. Concorda comigo? Uhum. Primeiro, vamos na sequência. Se você fornece energia, você consegue romper as ligações de Van der Waals. Consequentemente, elas estavam o quê? Presas às ligações de Van der Waals, né? Digamos que está tudo emaranhado aqui preso. Se você soltou isso, você já permite que ela se movimente. Concorda? Uhum. Nisso que você permite que elas se movimente, elas não vão ficar tão unidas. Então, o polímero ele vai ter maior volume livre entre essas cadeias. Entendeu? Uhum. Entendi. Então, é sempre assim. À medida que você fornece energia, você vai fazer o quê? O volume desse polímero, o volume livre entre essas cadeias aumenta. Então, à medida que você vai aquecendo, esse volume tende a aumentar. Passou a transição vítrea, ele aumenta. Aí aqui, ó, tem uma curva de volume por temperatura. À medida que você aumenta a temperatura, você está vendo que o volume, eu acho que isso aqui é volume, né? O volume ele tende aumentando, aí chega no ponto de transição vítrea, que é ali que fala assim, opa, agora está tendo movimento conformacional. Aí acontece essa mudança no ângulo. Ok? Entendi. Porque ele não cresce de forma linear. É como se você desse um salto e a matéria começasse a se comportar de uma outra maneira. Porque a partir dali, a partir dessa faixa de temperatura ou dessa temperatura ali, que ele diz que é uma só, não tem problema, você começa a permitir maior movimentação. Então, essa faixa aqui, ó, você vê que a movimentação das cadeias ela é maior, porque à medida que você aumenta cada grau, você aumenta mais o volume do que antes da transição vítrea. Você está conseguindo perceber isso? Uhum. Por causa do coeficiente da reta. Certo? Aí você tem, ó, o semicristalino, o amorfo. A mobilidade conformacional ela só acontece depois da transição vítrea. Antes disso, ela Isso. está inerte. Não, antes disso é como se o negócio fosse um vidro, assim. Pensa assim, né? Não é vidro, mas é como se fosse, tivesse parado. Chegou na. Não é tão parado assim, não. Se você for honesto, não é tão parado assim. Nada, em polímero, nada absoluto, né? Tem um pouco. Porque imagina, você não tá assim, do nada, você bebeu um copo e ficou louca. Tava estátua, bebeu um copo e ficou. Não, você vai aos poucos. Vai mexendo uma coisinha aqui, porque o que acontece? À medida que você vai fornecer energia, ó, a vibração da molécula tá aqui, ó. Aí você forneceu mais energia, começa a vibrar mais. Forneceu mais energia, começa a vibrar mais. Entendeu? Então é gradativo, não é um salto quântico, que você vai de 0 a 100, assim, sabe?
né? 880. É um negócio um pouquinho gradativo. Só que assim, quando chega na transição Vitra, você tem uma diferença bem maior. Mas não significa que já não estava acontecendo uma leve mudança. Era isso que eu Entendeu? queria saber mesmo. Não é. Mas o que acontece? Ele fala, o Sanches falava, pelo menos, né? Que na transição Vitra começa a acontecer o movimento conformacional coordenado, alguma coisa assim. Que significa o quê? Está generalizado o movimento conformacional, entendeu? Dentro daquela massa de polímero. Aí aqui ele fala o coeficiente de dilatação cúbica. Ó, é importante você dar uma olhada, olha só. Você está vendo que o coeficiente angular do polímero semicristalino para o amorfo está igual? Sim. O que você acha que está igual? Eu acho que é em relação ao volume, né? Aham, isso. Que o volume deve ser semelhante, não sei. Então, na verdade é o seguinte, a massa amorfa, ele está considerando como se fosse o mesmo polímero, né? Só em diferentes estados. Amorfo, semicristalino, e o outro eu não sei. É. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Essa mudança que acontece aí na TG só acontece na parte amorfa. Então, se o polímero ele é semicristalino, a parte que é cristal continua intacta, faz de conta que não aconteceu nada com ela. A parte amorfa desses dois polímeros, tanto o amorfo quanto o cristalino, ela se comporta da mesma maneira. Entendeu? Porque a TG, ela só mexe na parte amorfa. A TM que mexe na parte cristalina, entendeu? Entendi. Entendeu? Aí por isso que, ó, você tá vendo que o cristal perfeito não tem nenhuma mudança quando passa na TG? Porque o cristal perfeito, ele nem tem parte amorfa. Então, para ele, o que é TG, sabe? Porque a TG, ela significa o quê? Olha, a parte amorfa agora está se movimentando. Só que se você não tem parte amorfa, tem nada a ver, nem te compete, sabe? Entendi. Entendeu? Por isso que você olha aqui, ó, que o amorfo sempre cristalino está se comportando da mesma maneira. Porque a parte amorfa continua presente nos dois. O outro só tem um incremento ali de ketchup de cristalino, sabe? Entendeu? É como se fosse um plus, né? Aí aqui ele está dando o coeficiente de dilatação cúbica de alguns polímeros amorfos. Aí o polietileno, poliestireno. Só dando um exemplo, né? Aqui, ó. ATG deles. Volume. Você percebe que à medida que aumenta a ATG, diminui a variação de volume. Não sei se você conseguiu perceber aqui. É verdade. Entendeu? Provavelmente eu vou ter que decorar esses nomes aqui, de polietileno, poliestireno. Ah, eu não sei se precisa, não. Ele Precisa, acho que não gosta de precisa. passar umas coisas assim. É, ele gosta. Eu acho, assim, se você quer ficar mais tranquilo, dá uma olhadinha, sabe? Dá uma olhada também na estrutura, que aí você vai ver, pô, esse aqui, ó, a cadeia é bem longa. Então faz sentido a TG ser maior, realmente, né? Tem mais cadeias ali entrelaçadas, tem mais energia, mais ligação de Van der Waals, assim, rompida, né? Interação aí de Van der Waals. Ó, transição Vitre, teoria do volume livre. Foi o que eu falei, né? Ó, o volume do material polimérico sólido está dado por volume total, que é o volume da própria cadeia, né? O quanto ela ocupa de espaço, mais o volume entre essas cadeias. Aí a fração F a uma temperatura dada é. Aí aqui, eu adoro que ele não fala. Ó, a temperatura menos a TG vezes o coeficiente de dilatação, não é isso? É. Mais esse FG Que é a o fração FG do é a volume. fração. Então, à medida que você aumenta a temperatura, você tende a aumentar esse F. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele não cobrou isso na prova, não, mas você quer ficar tranquila, dar uma decorada? É bom. Mas essa parte do volume aqui caiu. Eu lembro que eu escrevi assim: o volume total igual ao volume da cadeia, mas o volume das cadeias. Que é bom que ele mostre isso, daí lê o slide, pelo menos, sabe? Tipo, eu gosto de dar essa impressão pro professor, pegar um trecho do slide e socar na prova, sabe? Que ele fala assim, pelo menos leu.
Aí, ó, delta alfa é o quê? Alfa 1 menos alfa 2. Não, alfa 1 menos alfa G é igual a alfa F, devido à diferença entre o volume ocupado e o volume total, que é o VS, né? Que é o volume. Seria o sólido, isso? Isso que ele quer dizer com esse VS? Ó, a uma temperatura menor que a TG, os movimentos rotacionais estarão congelados. Assim, não apreciam variações na fração de espaço disponível. Consequentemente, a fração de volume livre permanece constante. Então, a TG permite esse movimento rotacional acontecer. Antes da TG, não acontece. Ok? Tá. O volume livre que se incrementa sensivelmente a uma temperatura maior que a TG. Por quê? A TG, ela é o divisor de águas. A partir dali você tem movimento rotacional, as cadeias conseguem se movimentar, e aí, à medida que você vai aumentando essa temperatura para além da TG, mais elas vão se movimentar, mais volume livre vai ter. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. O volume livre que se incrementa sensivelmente a uma temperatura maior que a TG. Antes da TG, você lembra do gráfico que vinha assim? Aí chegava no TG e ele fazia isso aqui? Uhum. Então, essa diferença aqui, ó, na taxa de incremento do volume, mostra o quê? À medida que você aumenta cada grau para além da TG, você consegue ter maior ganho em volume. Ok? Tá. Ó, relação entre uma propriedade e a fração de volume livre. Isso aqui ele não comprou para mim, não. Mas essa aqui, ó, de definição de fração de volume livre, ele passou, que é o VF dividido pelo V0 mais o VF. É como se fosse uma fração mesmo, uma porcentagem. Essa viscosidade, ele passou um trabalho para a gente falando disso. Entendeu? Foi um trabalho. Que aí você Também vai ter correlaciona. algum trabalho aí. Não sabe ainda qual é o tema, mas a gente vai ter também. Então, esse trabalho foi horroroso, inclusive. Eu falei de viscosidade, gente, foi horrível. Socorro, Deus. Foi tenebroso. Eu nem lembro muito o que eu falei, não. Assim, falei umas meia dúzia de coisa, conformacional, rotacional, ITG, mas eu não lembro muito. Porque ele não passou isso, não focou isso com a gente, não, sabe? Só tinha esse slide, não tinha exercício, tinha nada. Ele também não gosta muito de conta, né? Então, também acredito que Ele gosta de entender o conceito, não isso. sei mais o que. Ele gosta de um Então, vamos texto. passar esse daqui. Pode passar, tranquilo. Ó, o impacto da estrutura, interações secundárias e transição térmica. Ó, os fatores que aumentam as forças termoleculares, interações secundárias, tudo em polímero é em cima disso, né? Interação termolecular, a gente fala disso direto, porque é o que rege a ciência dos polímeros. Ó, os fatores que aumentam essas forças termoleculares e a rigidez da cadeia principal aumentam a TG e a TM. Aí aqui, você pode só dar mais um zoomzinho, que eu não tô chegando. Então. Aí, eita caramba. Peraí, opa. Aí, foi. Aqui, ele enumera, né? Talvez, se você estiver muito disposta, você pode ver a estrutura disso, mas eu nunca vi na minha vida, tá? Aqui o que ele quer dizer, ó, o 1 é o polidimetilciloxano. A temperatura dele, a TG dele, não, temperatura de fusão cristalina. Baixíssima, né? Você vê que abaixo de zero já fundiu. Ou seja, aí tem ele correlaciona, né? A temperatura de transição vítrea com a temperatura de fusão cristalina. Então, no que seria o eixo X e a TG, menos de 100 graus. Menos de 100 graus tem a transição vítrea. Ou seja, no estado, na temperatura ambiente, esse cara já tá borrachoso. Concorda comigo? Uhum. Aí pensa comigo. Ele tá borrachoso, porque a TG dele tá menor do que zero, certo? Certo. Agora vamos ver se ele já passou do borrachoso para o líquido, porque isso depende do quê? Da fusão da parte cristalina, ok? Vamos, aí no outro eixo aqui, ó, na ATM, você tem o quê? Que em menos 50 graus, mais ou menos, não é isso? Se você for correlacionar com outro eixo. Sim. Então, em menos 50 graus ele fundiu a parte cristalina e em menos 120
20 mais ou menos, ele fundiu a parte amorfa. Ou seja, temperatura ambiente, ele está líquido. Ok? Certo, entendi. Outro exemplo aqui, só para a gente passar direto. Ó, o 19. 19 é o politriacetato de celulose. 19, ele está. A temperatura de transição vítrea dele é em torno de uns 100 graus, cento e pouco, 105 graus. Ou seja, você precisa aquecer ele para chegar no estado borrachoso, porque ele está no estado vítreo. Ok? E para você chegar no líquido, você vai precisar aquecer até 300 graus, porque você precisa fundir a parte cristalina a 300 graus. Entendeu? Uhum. E sempre a TG vem antes da TM. Quando o polímero é semicristalino. Se ele for só amorfo, não tem nem TM, porque não tem parte cristalina. Entendeu? Entendi. Beleza. Pode passar. Isso aí pode passar. Ó, impacto da estrutura e interações secundárias das reações térmicas. Fatores estruturais que influenciam. Simetria. Dependendo da disposição dos grupamentos, você pode facilitar ou não a interação intermolecular. Ok? Uhum. A rigidez e a flexibilidade da cadeia principal depende dos grupamentos que estão nessa cadeia. Tem alguns grupamentos que eles falam que inflexibiliza. Às vezes um anel benzênico, alguma coisa assim no meio da cadeia, faz dificultar essa mobilidade. Então, se dificulta a mobilidade, você precisa fornecer mais energia para chegar na TG. Ok? Tá. Polaridade, porque quanto maior for a atração de uma cadeia pela outra, mais energia você vai ter que fornecer para poder conseguir romper essa interação. Efeito estérico do grupo lateral. Efeito estérico é o quê? É o volume do grupamento lateral. Ele pode ser muito volumoso ou pouco volumoso. Se ele for muito volumoso, já vai ter um espaço ali maior entre uma cadeia e a outra. Então é difícil ela interagir, certo? E aí a Sim. gente pode ver uns exemplos disso. A isomeria, massa molar a gente já falou, né? Quanto maior a massa molar, maior a quantidade de interações, maior vai ser a temperatura para você quebrar essas interações. Ramificações, que as ramificações elas tendem a atrapalhar, né, essa interação, certo? Porque é como se tivesse um bracinho ali atrapalhando uma cadeia de chegar perto da outra. E os copolímeros, que aí depende da situação, né? Depende desses monômeros que estão compondo esse copolímero. Pode passar. Aí a gente tem o que? A simetria. Aí, no caso, tem esse primeiro aí, que tem um CL. Ai, peraí, que eu fiz uma besteira aqui. Aí. Tem o CL para um lado só e o outro que tem o CL para os dois lados. Tá vendo? Isso aí se repete. É CH2, Tá. carbono, Cl, Cl. CH2, carbono, Cl, Cl. Entendeu? Uhum. O que acontece aí? Quando você tem esse tipo de disposição, você dificulta a interação intermolecular. Então a TG é bem baixa, ou seja, você precisa fornecer pouquinha energia para poder afastar um do outro, porque ele já está longe, sabe? Uhum. Ele já tem poucas interações intermoleculares atuando ali. Então o gasto energético para você romper elas vai ser bem baixo, porque tem muito pouco, ok? Agora, quando você já tem esse um grupamento aqui de série, que é o primeiro caso, você já favorece um pouco mais essas interações intermoleculares. Então você já vai fazer o quê? Vai ser preciso fornecer mais energia para romper essas interações termoleculares aí de Van der Waals. Pode passar. Ah, não, volta ali só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui, ó, tá vendo? TG dividido por TM. Ele fez tipo um fatorzinho, né? Ó, à medida que você tem uma TG, aí ele só uma fração, né? Aqui é menos 19 dividido por 198. 0,74. Só para poder indicar que como se fosse um coeficiente, né? De simetria aí que ele usa. Isso aqui ele não cobrou na prova pra gente, não. Ele cobrou só TG e TM mesmo. E o gráfico. Na dúvida, a gente pôs essa prova antiga também para dar mais uma olhada. Assim.
eu que tenho que pedir acesso para entrar, isso é muito chato. Mas eu vou Menina, pedir mas minha prova. vamos pedir, porque a gente já vai estudando e fazendo a prova junto. Tá bom? Ó, a rigidez flexibilizante da cadeia principal. Aí aqui tem vários tipos, né? Ó, grupo oxigênio, flexibilizante. Grupo fenileno, tá vendo o benzeno aí, ó? Como ele enrijece. Porque o grupamento tá aqui, né? O benzeno. Aí se liga um carbono aqui e é o carbono aqui, certo? Esse carbono aqui, ele não tem como se movimentar. Porque esse ângulo de ligação já tá dado, sabe? Ele não tem essa liberdade de se movimentar. Então, você acaba enrijecendo esse trecho da cadeia que tem o benzeno. Entendeu? Então, se você restringe a movimentação, você restringe o movimento conformacional e rotacional. Então, você faz o quê? Dificultar chegar na tal da TG. Ok? Você vai precisar de mais energia para você conseguir afastar isso daí. Entendeu? Aí aqui, ele traz alguns exemplos. E a temperatura de TG, ó, menos 100, menos 46, 87. Opa, deixa eu ver se eu não fiz. 69. Aqui, esses grupos aqui, ó, é bom você decorar, porque eu lembro que caiu na prova. Esse grupo que enrijece e que flexibiliza. Eu memorizei mais ou menos assim. O que tem anel Enrijece. enrijece. E o que tem dupla ligação também enrijece. Isso, enrijece. Se tiver triplo, então, é um câncer. Só que triplo normalmente é muito reativo, então é difícil ele se manter estável, assim, sabe? Eu Aí, gravei mais é ou menos mais. assim, não gravei o nome, né? Porque Não, tudo que tem, ó, esse amida também, carbono. Na verdade, decora, faz um macete assim e decora, porque eu lembro que caiu na prova e eu tive que usar um desenrolation lá. No final, acho que eu tirei um meio certo, mas eu não tinha decorado. Aí eu fiquei assim, olha, gente, fui humilhada. Entendeu? caraca. Mas é isso, É Tinha porque que é dar o muita coisa pra memorizar, meu Deus. Não, sim, sim. Eu acho que é mais fácil decorar assim, o que flexibiliza e o restante enrijece. E deixar de, sabe? Aí aqui polaridade, né? Ele fala quanto maior a polaridade, maior a TG e maior a TM. Por quê? A polaridade, você é um. Primeiro, revisando lá, na interação intermolecular. A gente tem a mais forte, que é a ponte hidrogênio. Depois tem a dipolo-dipolo. Depois tem a dipolo permanente dipolo induzido. Depois tem dipolo induzido induzido. E depois, que é a induzido induzido, já é a Van der Waals. Então, a Van der Waals é a mais fraca. Se você consegue colocar um grupamento que vai trazer você para esse patamar de interação intermolecular, meu bem, você vai ter que jogar isso na boca do fogão para você conseguir fundir não, né? Fundir a parte amorfa desse polímero. Então você dificulta, porque a energia que conecta essas cadeias é muito mais alta, certo? Então essa é a ideia. A força intermolecular mais forte dificulta o processo de rompimento, porque esse ATG é permitir que essa cadeia se desprenda dessa e se movimente, você está indo totalmente contra isso quando você coloca um grupamento que tem maior polaridade, entendeu? Entendi. Aí, não, isso aqui, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, ó. Número de CH2 por unidade repetida. Ó, à medida que você aumenta, ó, no polietileno é linear, né? Não afetou. Ó, no poliéster você tem. Isso aqui está correlacionado com um grupamento, ó. Poliamida, à medida que você aumenta a quantidade de CH2 por unidade, você diminui a temperatura. Por quê? Porque se você tiver um grupamento aqui polar, aí passa carbono, 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 aí aqui outro, você vai ter poucos pontos de interação forte, que é a dipolo, essa dipolo-dipolo, concorda comigo? Quanto maior a quantidade de carbono, você diminui a quantidade desses pontos. Agora, se você tem um grupamento aqui, sei lá, éster, outro éster, outro éster, você tem mais pontos de conexão entre essas cadeias. Então, você vai ter o quê?
que fornecer mais energia para você conseguir fundir. Concorda comigo? Então, essa é a lógica. À medida que você aumenta a unidade de carbono, você diminui essa temperatura. No poliéster não acontece isso. Por quê? O efeito é contrário. Porque ele não tem, eu acho que, grupamento nenhum, ou pouco grupamento que seja polar. Aqui, ó, na poliamida, você já vê gritando, ó, porque quando você tem, ó, a ureia tem o quê? 2 nitrogênios, e aí você vai fazer o quê? Ponte de hidrogênio com a outra cadeia. Concorda comigo? Então, a ureia, à medida que você aumenta a quantidade de carbono, você diminui muito esse efeito de interação desse grupamento poderoso aí. Poliamida também segue a mesma linha, poliuretano também. Aí você tem o polietileno, que é linear, para ele tanto faz, tanto fez. E tem o poliéster, que é o contrário. Certo? Tá. Só o poliéster que é o contrário. O poliéster e o polietileno linear também, né? O polietileno não afeta, e o poliéster já é o efeito contrário. À medida que você aumenta a quantidade de carbono. Eu vou dar uma olhada aqui na estrutura do poliéster. Para poder... Poliéster, estrutura. Ésteres são gerados mediante reações de esterificação. Peraí. Porque o poliéster, ele tem um... Eu acho que ele tem um benzeno. Qual a estrutura do poliéster? Deixa eu dar uma olhada na imagem aqui do Google. Ó, poliéster. Eu acho que o poliéster tem um benzeno. E aí o benzeno, o que ele é? Ele é enrijecedor. Então, à medida que você aumenta a quantidade de carbono, você diminui os trechos de benzeno, concorda comigo? É como se você estivesse colocando uma correntinha de carbono aqui. Então, você tem poucos benzenos para poder fazer esse efeito de dificultar o movimento conformacional. Então, você aumenta essa TM. Conseguiu pegar? Consegui. Entendi. Ele é o contrário. Ele é totalmente contrário. Porque o grupo poliéster, ele dificulta ele dificulta o movimento convencional, é isso? Mais ou menos essa linha, Mas eu acho que tem esse exemplo no Canaveroso também. Na dúvida, você também dá uma olhadinha ali, para poder pegar as palavras-chave ali do Sanches, né? Daquele jeitinho que ele gosta. Hashtag movimento conformacional, hashtag volume livre. Escrever a resposta toda assim, a hashtag. Polaridade. Quando temos um número par de carbonos, os grupamentos N-O e C-O estão no mesmo plano. É uma disposição, e a sua disposição afeta a TM. Aí vamos lá. Aí eu lembro disso. Acho que foi uma aula que eu cheguei até atrasada, que eu fiquei assim, gente, tem que aprender esse troço sozinha agora. Essa memória. Menina, eu não sei se é muito bom, não, porque eu levei o raio depois pra entender essa merda. Aí, acho que é por isso que o trauma. Aí vamos lá, ó. Quando tem um número par, afeta a TM. Aí aqui tem número 3, né? Aí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando tem par, a gente vê que a TM diminui, né? Quando tem par de quê? Número par? Número par, número par. Ó, quando temos número par de carbonos, os grupamentos N-O e C-O, porque eles ficam no mesmo plano quando é par, tá vendo? Ó, os dois para cima. Aí quando é ímpar, um para cima, um para baixo. Isso aí afeta, por quê? Se os dois são do mesmo lado, você tem... Peraí, deixa eu ver se não tô falando uma bobagem aqui. Ó, 7 para o 8. Você não consegue encontrar uma cadeia para poder grudar desse lado, certo? Você impede todo mundo que vai chegar aqui, ó. Porque você está com o quê? 2 grupamentos aqui para cima, certo? Certo.
Aí que cadeia que vai chegar por esse lado? Completamente repelida aqui, né? Afastada. Então você dificulta a interação. Quando você tem um para um lado e para o outro, eles conseguem se interagir melhor. Digamos que chegue outra cadeia também assim, ó. Opa, encaixa aqui, tipo uma cadeirinha, sabe? Ela permite essa aproximação da cadeia, ok? Uhum. Nossa, se eu conseguir pensar, gente, na JK com aquele cabelo espetado dela, ninguém consegue chegar perto, entendeu? Ela é o negócio do número ímpar aí, né? Do número par, na verdade, número par. Só consegui pensar nisso, gente, socorro. Aí, essa é a lógica, né? Porque quando você tem par, os dois ficam para o mesmo lado. Ele fala que a disposição cis, né? E assim a disposição trans, um para um É lado, isso que outro eu para ia o outro. perguntar, se tem alguma coisa a ver com isso. É, ele não usa muito isso no contexto, não, mas dá para você falar se você quiser. Tá. Ele fala que estão no mesmo plano, né? No mesmo plano. Aí acaba afetando. Aí, vamos botar. Impacto da estrutura, interação secundária e seleção externa. Efeito histérico do grupo lateral. O volume do substituinte, foi o que a gente falou. Você está segurando uma sacola imensa com uma bola gigante, como que alguém vai chegar perto de você? Não tem condição, entendeu? É a mesma ideia. O grupamento muito volumoso, ele acaba inibindo um pouco a aproximação de outros grupos, ok? Uhum. Ó, o volume, aí aqui tem o polietileno normal, não tem grupo lateral nenhum, a TG dele. TG, aí o poro cloreto de vinila, 87, deixa eu dar uma olhadinha. Na verdade, deixa eu ver. Esse efeito, deixa eu tentar entender o que tá vendo. Aqui, ó, CH2, C5. Aí C2, CH2, 260, 363, 424. Tô tentando entender por que ele colocou que tá aumentando. Para mim, é porque perde a mobilidade, né? É por causa disso, eu acho. Porque carregando isso daí é difícil, né? Aí, à medida que você diminui, restringir o movimento conformacional, você acaba exigindo mais temperatura para você conseguir se mover essa cadeia. Seria isso, no meu modo de ver. Poliestireno. Poliestireno. Fugi. Deixa eu dar uma olhadinha. Menina, achei até um slide aqui. Será que é o que o Stan se inspirou, meu Deus? Tá carregando. Olha que bonitinho. Menina, vou até te mandar, achei bonitinho aqui. Ó. Aham. Deixa eu ver. Nossa, tem muita coisa. Tô por Deus. Aham, peraí. Copolimerização. Ó, esse aqui eu achei legal. Vou te mandar o link. Achei bonitinho, assim. O slide tá mais bonitinho, pô. Não tem muito texto, não, mas tá mais levinho de ler, sabe? Não parece que é um troço. Não parece que é uma perturbação, assim, ó. Ó. Uhum. À medida que você tem ressonância também, você acaba aumentando a resistência térmica, ou seja, aumenta a TG. Talvez seja por isso também, efeito de ressonância. Isomeria, né? Aí, quando é do mesmo lado, você tende a dificultar a aproximação das cadeias, então você diminui a interação. É isso que acontece nesse policis botadieno aí. Os dois estão do mesmo lado, foi o que a gente falou agora há pouco, né? Dos polímeros com
um grupamento com quantidade de carbono par, né? Aí o grupamento fica lá no mesmo lado, dificulta a aproximação das cadeias. Aí a gente tem aqui o politransbutadieno, que é a mesma coisa, só que só em colocar o grupo do lado contrário, você já consegue aí uma reduçãozinha, um aumento da TG, né? Redução não. Aumento da TG e aumento da TM. Olha a TM. O que essa TM significa? Significa que você vai precisar de uma energia bem legal para você conseguir separar essas cadeias que estão formando o cristal desse polímero aí. Os cristais, né? Os domínios cristalinos. E aí o policis-isopreno, aqui já está Eu vou passar esse CH2. slide Uhum. porque a ideia é a mesma, né? Só A muda a mesma, aplicabilidade. a mesma lógica, a mesma lógica. Taticidade, ó, a configuração estereoquímica de polímero isotático é a mesma em todos os elos da cadeia. É o volume ocupado, o volume ocupado será menor do que as outras configurações. Ó, a temperatura é menor que a TG, o volume específico do polímero isotático é menor que o polímero atático. Isotático e atático, ele fala disso aqui, ó. Ó. Isotático é que todos os grupamentos estão no mesmo plano. Sindiotático, grupamentos em um plano e no outro. Certo? Deixa eu te mandar isso aqui, ó. Tirar um print aqui, gente. Como que eu faço isso? Nem esqueci como é que tira o. Espero que é assim mesmo. Ai, consegui. Ó. Tá nesse link que eu mandei, que agora eu vi aqui tem a imagenzinha. É bom que dá uma revisada também. Ó. Outra aula que eu cheguei atrasada, essa aula já tática também. Mas aí, que conta. O trauma, gente, só o trauma. Ó, a temperatura maior que a TG, os volumes têm valores próximos em ambas formas. Aí aqui tá o isotático, você vê na imagenzinha como é que tá a disposição dos grupamentos R. Só olha pro grupamento R, que ele que é o mais importa, porque ele que tem mais volume. O hidrogênio, ele tá ali só de coadjuvante. O sindiotático é um para frente, um para trás. O grupo R tá assim, um para frente, para trás, para frente, para trás. O atático já tá dois para frente, um para trás, um para frente, outro para trás. Não tem muita organização, não. Vou pegar meu carregador aqui rapidinho, que tá descarregando. Eita, tá bom, tá bom. Pronto. Foi? Tá de boa? Aí aqui, se você der uma olhadinha na imagem aí que eu te passei, dá para você dar uma lembradinha no que é o isotático. Ó, isotático e atático se comportam aqui da mesma maneira, praticamente. Só que a variação de volume do atático é maior. A TG, na verdade. A TG, isso aqui é TG, né? Pode dar mais um zoomzinho? Eu tô com a vista ruim aqui. Opa. É de cima, é de cima. Aí. Mais um pouquinho pra cima, acho. A gente não tinha chegado ainda não. Peraí. Aí. Macromoléculas. Ó, variação do volume específico para temperatura. Aqui a gente tem o quê? O isotático. O volume ocupado do atático para o isotático. Só lembrando, o isotático, todos os grupamentos estão do mesmo lado. No isotático, está um para um lado e um para o outro. Certo? Ou seja, essa diferença na configuração do polímero vai ter uma resposta no volume ocupado, porque geometricamente ele consegue se encaixar melhor do que o outro, entendeu? Certo? É mais ou menos essa lógica, é meio que seguindo a geometria, porque se você tem um monte de grupamento num lado só, e se você tem grupamento dos dois lados, você já muda a forma que a outra cadeia vai se aproximar. Concorda comigo? Entendi. Uhum.
Essa é a lógica do polímero isotático, atático, sindiotático. Aí, vamos lá, mas vamos lá. Temos do conceito simples de volume livre, cada extremidade da cadeia que é mais volume livre para se movimentar do que um segmento no interior da cadeia. Ok. Então, as moléculas da extremidade tendem a se movimentar mais, certo? Porque se você está embolado ali no fervo, meu filho, que movimentação você vai ter, né? Essa é a verdade. Aí, vamos lá. Comendo energia térmica, as extremidades da cadeia serão capazes de girar mais livremente do que o resto da cadeia. Faz sentido. Então, as pontas da cadeia tendem a ter mais mobilidade. Esse que ele está trazendo para a gente, de forma, né, mais fácil. Quanto mais extremidade da cadeia uma amostra tiver, maior será a contribuição para o volume livre quando esta começar a se mover. Consequentemente, a temperatura de transição vítrea é reduzida. Cada terminação de cadeia é causa de imperfeição no empacotamento do sólido, ou seja, é como se fosse uma ponta solta ali dentro, certo? Cada ponta solta dessa gera uma imperfeição na continuidade dessa massa polimérica. Se você pensar comigo, quanto menor for a cadeia, maior vai ser a fração da cadeia que vai se movimentar. Porque você vai ter um pedacinho de meio muito pequeno. Então, isso. Então, se você tem uma cadeia muito grande, vai ter duas pontinhas aqui que se movem mais e uma massa mais estática no meio. Concorda? Então, aí o que ele quer dizer aqui? A partir da teoria do volume livre, que ATG é igual a TG no infinito aqui que ele fala, né? Menos K sobre MN. O que significa isso? O valor limite para TG, ele fala que o limite para TG é quando a massa molar tende a infinito. Então, se a massa molar tende a infinito, o que acontece? Você vai dificultar tanto essa movimentação da cadeia, por quê? Se a massa molar tende ao infinito, você vai ter uma pontinha lá na ponte que partiu e outra aqui, concorda comigo? Uhum. Então você vai precisar de muita energia para poder desconectar quebrar essas ligações de Van der Waals que estão aqui nesse meio que tende ao infinito, concorda comigo? Porque se a cadeia tende ao infinito, né? Esse trecho aqui, cara, vai crescer ad além, sabe? Tá ok? Tá razoável? Aí vamos lá. O valor crítico tem se atingido para Mn na ordem de 10 a 15 Dalton. Normalmente ele botou 10 a 15 Dalton, seria tipo uma unidade de medida, né? De comprimento de cadeia. Mariane, eu acho que hoje eu vou parar por aqui, porque ainda tem outras coisas mais para estudar. Não, menina, tá de boa, tá de boa. Eu também tenho um negócio para resolver agora, 8h30.